Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é um dos vídeos de hoje, tá bom? Nós vamos iniciar com alguns vídeos de português, tá? Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre os tempos verbais, tá bom? Quando eu estou me referindo ao tempo, nós sabemos que, quando digo tempo, a gente pensa no relógio, a gente pensa nos acontecimentos do passado, do presente, do futuro, não é verdade? Quando eu falo tempo, a gente já consegue ter uma noção do que pode ser que eu venha falar, tá bom? No tempo, nessa classificação, né, do verbo, nós temos três tempos. Quais são eles? O passado, que pode ser chamado de passado ou pretérito, o presente e o futuro. No passado quer dizer que algo já aconteceu, tá bom? Algo já aconteceu. Esse verbo é algo que aconteceu ontem, antes de ontem, há algum tempo, beleza? O presente é algo que está acontecendo nesse exato momento, que está acontecendo. Futuro é algo que ainda vai acontecer, tá bom? Então, nesses três tempos verbais, nós conseguimos fazer uma classificação com relação ao tempo em que se encontra o verbo, em que se encontra a frase. Por quê? Porque sabemos que a frase, no modo geral, ela também vai depender do verbo, certo? Porque a frase tem que estar toda concordando para que a gente consiga compreender o que está sendo falado, tá bom? O nosso verbo, nós sabemos que ele vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. E como eu já expliquei para vocês, que também vai ser uma explicação do outro vídeo, que eu vou revisar o que são os verbos para os outros alunos, né, que ainda não aprenderam sobre, que o verbo, ele se modifica, tá bom? E o que faz o verbo se modificar? São os pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá bom? Que vão causar essa modificação. E além desses pronomes, o que causa modificação também é o tempo, tá bom? Também é o número no substantivo, se estiver no plural ou no singular. Então, tudo isso acaba modificando o meu verbo, tá bom? E aqui, principalmente nos tempos verbais, é onde ocorre uma das maiores modificações, digamos assim. Por quê? Porque o verbo que vai definir para mim se já aconteceu, se está acontecendo, se ainda vai acontecer o que está sendo citado naquela frase. Quando eu digo, nós aprendemos, nós aprenderemos os tempos verbais. Quando eu falo aprenderemos, é algo que ainda vai acontecer, tá bom? Vocês aprenderão os tempos verbais. Quando eu falo aprenderão, é porque ainda vai acontecer, ainda vou gravar um vídeo explicando esse conteúdo. Quando eu digo vocês aprenderam os tempos verbais, é algo que já aconteceu, não é verdade? Então, existe uma grande diferença aí. É o mesmo verbo, certo? Mas, de acordo com a frase, de acordo com a sua modificação, eu estou dizendo se já aconteceu, né? Ou se ainda vai acontecer o aprendizado de vocês com o conteúdo tempos verbais, tá bom? Então, eu vou exemplificar aqui algumas palavras para vocês, algumas frases, para que vocês possam identificar, tá bom? Vamos lá. Quando eu digo Marina coloca os lápis na mesa. Quando eu digo Marina coloca os lápis na mesa, quer dizer que é algo que está acontecendo. A Marina coloca os lápis na mesa. Então, ela está organizando aqueles lápis na mesa. Quando eu digo Marina colocou os lápis na mesa, quer dizer que é algo que já aconteceu. Marina colocará os lápis na mesa. É algo que ainda vai acontecer, tá bom? Então, o verbo, ele se flexiona, ele se modifica de acordo com o que eu quiser falar. Se eu quero falar de algo que já aconteceu, passado, eu vou modificá-lo. Se eu quiser falar de algo do presente, eu também vou conseguir fazer essa modificação. Da mesma forma, se eu quiser falar de algo que ainda vai acontecer, tá bom? Essa atividade dos tempos verbais tem nos dois livros. Tem no Conquista e tem no Viver. E tem no Viver Valores, tá bom?
Tem os dois aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Quando eu digo, Chapeuzinho leva a cesta de doce para sua avó. Quando eu digo que ela leva, é algo que está acontecendo, tá bom? Se eu digo, Chapeuzinho Vermelho levará a cesta de doce para a vovozinha, quer dizer que ela ainda vai preparar, vai organizar para poder levar para sua avó. Então, é algo que ainda vai acontecer. Quando eu digo, a Chapeuzinho Vermelho levou a cesta de doce para sua avó, o levou já vai me indicar que é algo que já aconteceu. Então, o mesmo verbo levar, eu fiz 3 modificações. Deixei ele no passado, no presente e no futuro, tá bom? Agora eu quero dar uma dica para vocês, que é uma explicação mesmo sobre as terminações, tá? Prestem atenção. Quando eu digo levaram, levarão. Observaram que parece que é a mesma coisa, mas a minha pronúncia e a minha escrita vai mudar esse verbo totalmente. Por quê? Quando eu digo levarão, a terminação é com a ó tio. Quando eu digo levaram, a terminação é com AM. Então, existe uma grande diferença entre um verbo com a terminação a ó tio e um verbo com a terminação AM, tá bom? Quando eu digo levarão, eu estou me referindo a algo que alguém ainda vai levar. Eles levarão a bola para o campo. Eles ainda vão levar, é algo que ainda vai acontecer. Se eu falar eles levaram a bola para o campo, é algo que já aconteceu. Beleza? Então, a terminação rão com o ão, né, com a ó tio, e o ão com AM, ele vai modificar totalmente o meu verbo. Não somente no tempo, mas também na pronúncia. Eu não posso pronunciar o meu verbo, a minha palavra levarão, com a ó tio no final. Levaram. É levarão. Quando eu falo levarão, buscarão, comerão, dormirão, são verbos que estão no futuro. Quando eu digo levaram, comeram, dormiram, buscaram, é algo que já aconteceu, que está no passado. Entenderam? No livro Conquista, a atividade ela está bem no início do nosso conteúdo, tá bom? Está bem tranquila para vocês aqui, beleza? E no outro livro está bem no final esse conteúdo, mas eu vou colocar nas instruções o tema, né, que são os tempos verbais, e onde você vai encontrar as páginas para suas atividades, tá? No livro Viver Valores, ele está subdividido por cada tempo, tá bom? Mas não tem problema, porque as atividades também não são tão grandes assim, beleza? Super tranquilo e muito bacana para se fazer, tá bom? Então, gente, quando eu penso nos meus pronomes, quais são os meus pronomes? Deixa eu colocar aqui. Quando eu penso nos meus pronomes, quais são eles? Eu, tu, ele ou ela, que estão no singular, ou nós, vós, eles ou elas, que estão no plural, beleza? Então, gente, quando eu digo que esses são os pronomes pessoais, são os pronomes que nós utilizamos rotineiramente. E é o que também vai causar a modificação do meu verbo. Entenderam? Então, o que vai modificar de fato é o final do meu verbo, tá bom? Ó, brincar. O brincar é o verbo, né, que está no infinitivo com a terminação ar, beleza? Quando eu vou fazer essas modificações? Brincar. Brinquei, brincaram, brincou. Então, o início do meu verbo
vai permanecer o mesmo, mas o que vai ser modificado é somente o final do meu verbo. Então, quando a gente se atentar, vocês se atentarem com relação a isso, vai ficar muito mais fácil fazer essa modificação do verbo de vocês, de acordo com o pronome e também com o tempo em que ele se encontra, beleza? Lembrando mais uma vez, são 3 tempos verbais, passado ou pretérito, que tem algumas pessoas falam como pretérito, presente ou futuro. Nós temos esses 3 tipos, tá? 3 classificações nos tempos verbais, tá? Que nós vamos fazer. Também não podemos esquecer com relação à terminação com a, o, tio, ou com o AM. Levarão, ó tio, futuro, levarão. Levaram. Passado, beleza? Então, existe também essa diferença que a gente tem que se atentar e a gente não pode esquecer, beleza? Nas instruções dessa atividade, eu vou colocar direitinho as páginas que devem ser feitas com relação a esse tópico de hoje, esse conteúdo de agora, desse vídeo, que são os tempos verbais, tá bom? Depois desse vídeo, assistam a revisão do verbo e também um outro conteúdo que é as palavras com G e com GU, beleza? Beijão!